pergunta sobre privacidade é para a gente falar bem a opinião da gente de quem nunca pensou muito sobre o conceito, né? É, Cláudio, Porque, apesar ou de fazer você... parte da nossa realidade, eu pelo menos nunca parei para pensar muito sobre o que seria privacidade. Eu acho que ninguém para muito para pensar, mas eu acho que esse é o momento de pensar, né, sobre privacidade. Vocês todos que estão aqui conseguiram responder lá o convite do Answer Garden, o jardim de respostas? Sim, sim, consegui, professora. Eu só penso em privacidade quando eu vejo que o Google e afins, né, Facebook, Instagram, fica vigiando a gente o tempo todo, aí eu penso em privacidade. Fora isso, igual o Cláudio falou, não penso muito nessas questões, não. Sim, eu tô escrevendo um artigo, né, sobre isso, e de fato a privacidade é muito associada a acesso aos dados, né? Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Tayana. Acredito Boa que eu estive na tarde. sala certa, eu cheguei um pouquinho atrasada e aí eu fiquei sem entender como é que era esses saltos entre as salas. Mas É eu tenho uma uma pergunta em técnica, relação a Tayane, esse, uma técnica muito revolucionária, motivacional dos alunos. o Answer Garden é somente uma questão, né? Isso eu nunca tinha visto esse jardim de perguntas. Eu fiquei em dúvida se era um quiz com mais questões ou se somente uma. Só uma, é só um aquecimento, vai ter um outro também que eu vi que é mais interessante para um outro momento, né, da aula, mas esse jardim de respostas é só um aquecimentozinho para a gente começar a conversar. Eu achei legal o que o colega falou, porque também nunca tinha parado de pensar sobre privacidade, mas realmente o único momento que eu lembro de privacidade é quando eu pesquiso um item no Google e depois o resto do mês inteiro ele não para de me oferecer. E aí eu penso, nossa, foi só uma busca. Aí eu lembro do que seria privacidade. Exatamente. Como é que eu posso falar para vocês? Ixi, tem um bichinho ali dando trabalho. Oi, Paulo. Até segunda ordem, a aula é aqui. É porque eu não estava conseguindo gravar, então a gente teve que migrar um pouquinho. Aí a gente fez um tour pelas salas, mas eu acho que agora foi. Então, assim, a minha meta hoje é falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de psicologia ambiental. A princípio, vocês vão achar que não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo e com a questão do Prodema. Eu espero que ao final dessa aula, ou pelo menos até sexta-feira, eu consiga mostrar para vocês como que esses conceitos podem ser úteis para vocês entenderem a relação pessoa-ambiente. Então, o tempo todo eu vou estar falando... Oi? Licencinha aqui, um segundo. FIFA acabou de mandar no grupo aqui dos orientandos. Eu acho que ela queria entrar. Eu enviei o link novo, mas aí eu não sei se a decisão da senhora vai ficar nesse mesmo, voltar para o antigo, já que ela vai entrar. Mas eu enviei esse aqui para ela agora, que ela estranhou ter tentado entrar naquele e não ter conseguido. Aí só para avisar mesmo. É porque explique para ela que não estava podendo gravar, então eu fui testando até achar um link que gravasse. Tá bom. Eu mandei novamente o link aqui, está aqui embaixo. Certo, obrigada, professora. Nada, obrigada a você. Gente, o quanto isso distrai vocês, de 0 a 10? Botem aqui. Quanto que esse negócio de mudar de sala, não entender o que está acontecendo, distrai vocês, de 0 a 10? Nossa, bastante. 8, 10, 7, 10. Ai, Indiara. Fernando, menos. Sinara, 0, uma pessoa super concentrada, estou impressionada. Thalita também. Já está versada nesse mundo virtual, Thalita?
Joia, joia. Então, a privacidade, ela tem muitas funções, muitas mesmo. A gente não fala muito sobre isso, eu não vejo a psicologia falando sobre isso e, obviamente, que outras áreas não vão falar sobre isso, porque não é foco das áreas. A primeira coisa que eu queria, como que eu falo? É Áfia? Isso. 5 é razoável, né, Áfia? Atrapalha, mas dá para sobreviver, né? Então, a psicologia é a única área que permite que a gente foque no indivíduo. Todas as outras áreas, sociologia, antropologia, ciências sociais como um todo, né? Comunicação social, que inclui jornalismo, rádio, TV, publicidade, eles nunca focam no indivíduo, eles não estão muito interessados em saber o que acontece com o indivíduo, eles estão muito interessados em saber o que acontece com o grupo. A psicologia é a única área que está interessada com o que acontece com o indivíduo. Então, quando eu trago o conceito de privacidade para vocês, vocês podem estranhar um pouco, porque se vocês não forem da psicologia ou não tiverem muito contato com a psicologia, vocês vão pensar assim, nossa, mas que é isso? Só que assim, as nossas bases, as bases da interação e as bases do comportamento, elas têm essa dinâmica, que hora elas têm o seu pé no indivíduo e hora têm o seu pé no social e na cultura, tá? Então, a experiência de privacidade, ela é uma experiência individual. A gente vai dizer que a privacidade, ele é um conceito, que ele é um conceito de um espectro entre a privacidade ideal que vocês gostariam de ter, eu não sei o que vocês gostariam de estar fazendo agora, né? E a privacidade real, que é aquilo que a gente consegue. E a privacidade, ela tem relação com ser visto, ser ouvido e ser sentido, tá? Então, quanto mais você se protege ou você impede que o outro tenha acesso a você, maior é seu grau de privacidade. Isso não quer dizer que é saudável, isso não quer dizer que é positivo ou negativo, mas eu estou aqui, aí eu estou falando, as pessoas que estão na minha casa não podem me ver, mas podem me ouvir. Quando elas podem me ouvir, elas podem ter acesso às minhas informações, a mim. E esse é o jogo. A privacidade é a regulação do acesso a si. E como que você regula o acesso a si? Quando vocês querem ter privacidade, o que vocês fazem? Vocês podem escrever aqui no chat ou falar para mim, para eu escutar a voz de vocês e ter acesso a vocês. A gente limita o que quer que o outro saiba, ou o que quer que o outro conheça da gente, de alguma Como, Lorena? forma, né? Como? Aí, seja, se for pelas redes sociais, por exemplo, seja trancando e só aceitando amigos, seja pelo WhatsApp, utilizando um número que seja para um grupo restrito de pessoas. Aí tem várias formas, na vida pessoal também, sendo uma pessoa mais discreta, que fala menos, que conta para menos pessoas, que tem um círculo de amizade um pouco menor, e vai restringindo para que só quem você quer mesmo conheça um pouco de você, na medida do possível, do que a gente consegue de privacidade. Exatamente. Exatamente. Então, a Juliana falou que procura ficar sozinha. Juana, em casa, fecha a porta do quarto, né, Juana? Evita fazer barulho também, para ninguém saber. Eu acho muito interessante, porque esse conceito de privacidade tem relação com a noção de existência. E a noção de existência, ela é um aspecto fundamental no entendimento da relação pessoa-ambiente. Por quê? Porque o entendimento da relação pessoa-ambiente é tempo e espaço.
Quando você quer privacidade, é como se você quisesse não estar no mesmo tempo e no mesmo espaço que as outras pessoas, no extremo da privacidade, né? Quando você quer ter controle, esse cachorro nunca late, hoje que eu estou dando aula. Quando você quer ter total controle do acesso a si. Então, vamos pensar numa linha que você tem total controle até uma linha que você não tem nenhum controle. Como seria você estar em um contexto de zero privacidade? Vocês já se sentiram assim? Zero privacidade. Aí eu já com as minhas sobrinhas, até quando eu vou ao banheiro, elas abrem a porta. Seria uma situação de um stalker, né? Alguém te seguindo, assim? Seria isso? Eu acho que zero é muito extremo. Acho que zero nem Big Brother. Porque lá no banheiro do Big Brother não tem câmera. Não pode, né? Bem que eles queriam, né, Cláudio? Serviço militar, chuveiro coletivo, pronto, ali é zero privacidade. Paulo? Uai, tiraram, o que vai ter mais para tirar? Só se for o pensamento, já tá nu ali, pô, tá completamente despido de qualquer coisa. Não pode comentar, só o pensamento que está inatingível ali. Joia, excelente, excelente. Então, a grande questão é essa. Quando você sente, o Paulo exemplificou perfeitamente, quando você sente nenhum controle, é porque o acesso do outro a você é irrestrito. E o Paulo falou, né? Só se for o pensamento. Por isso que privacidade não é um conceito estanque, né? Com ou sem. Nada ou tudo. Mas, exatamente, Sinara, tem um autor, que é o Irving Goffman, que ele fala sobre as instituições totais. Deixa eu botar aqui. Eu acho que é assim que escreve ele. Vou confirmar. O Goffman, ele vai falar sobre as instituições totais. E ele fala que toda vez que você faz parte de uma instituição total, você perde o controle sobre a sua identidade. Então, quando a sua identidade e a sua noção de existência vai ter a ver com a relação com o espaço e o tempo, a relação com os outros e o controle que você tem desse acesso dos outros a você. E a Lorena falou uma coisa que ela... Não sei se foi Lorena, Ruana fecha a porta do quarto, né? Daiane nem no banheiro, Paulo falou do banheiro, né? Por que o banheiro é um local tão importante quando se fala de privacidade? É reservado para praticarmos atos de higiene que são vistos como desagradáveis, porém necessários, né? A gente precisa se trancar, porque a higiene, a toalete, né, dos franceses é um negócio esquisito, né? Mas temos que fazer, não é verdade? Ninguém quer partilhar isso com o outro, né, Paulo? Bom, no início do namoro é aquele negócio. Depois já viu, né? Com o casamento. E depois de uns 10 anos de casado, como é que é, Paulo? Eu tô bem no 10º ano mesmo. Né? Em alguns pontos, é bom que facilita a vida, né? Para com aquela coisa, frescurite e tal, pronto. Mas também não é bom deixar também, como é que pode ser? Se expor de todo, né? É sempre bom ter uma reservazinha para ter alguma coisa secreta, né? Para não botar todas as cartas na mesa, né, Wilson? Exatamente, porque se você não permitir essa limitação,
você perde a sua noção de eu, que é isso que o Ivan Goffman vai falar, a noção do eu. As instituições totais, né, e aí o Paulo está sinalizando também, às vezes, quando você tem uma relação que você não estabelece limites, né, o outro tem tanto acesso a você, que você não sabe o que é seu e o que é do outro, é a mesma sensação, às vezes, de você estar num contexto onde você não tem controle nenhum. Ele vai sugerir que instituições totais, instituições militares, que altera a forma de vestir, o corte de cabelo, a forma de você andar, você não define a hora que você toma banho, que você come, você tem muito pouco o grau de controle das suas atividades é muito baixo. Os manicômios, os asilos para idosos, orfanatos, instituições religiosas, todas essas instituições, quando você entra para a instituição, você vira um corpo da instituição e não mais um indivíduo. E aí ele vai discutir essa ideia da noção do eu, né? É um livro muito interessante, não cabe aqui para nós, mas eu acho que vocês deveriam ter em mente, que chama Instituições Totais. Por que não cabe para nós? Porque a gente está indo mais na direção do que o problema trata. Então, eu estou tratando de temas que são limítrofes entre a questão sociológica e antropológica e psicológica da existência e a noção de existência para a gente falar de ação na realidade. Que é isso que nos interessa dentro do problema. Como é que os seres humanos estão impactando o ambiente e como que o ambiente está impactando os seres humanos, tá? Professora, Oi. Dê uma olhadinha se a Maria Alice está solicitando a entrada. Não, ninguém pediu aqui. Ah. Eu estou com a tela aberta. Mas peça para ela tentar de novo, porque às vezes cancela e tenta. Certo. Eu acho que é o melhor jeito. Ok. Então, nós já falamos sobre o conceito de identidade, já falamos da relação tempo-espaço e já falamos do controle do acesso. Não é isso? Então, esse é a dinâmica que eu gostaria de introduzir para vocês para falar sobre a questão da privacidade. O texto que eu passei para vocês viram que eu passei textos curtinhos, né? Algum de vocês conseguiu ler? E vocês conseguiram ver o vídeo que eu passei para vocês? Eu ainda não consegui ver, não. Eu vi ontem à noite que tinha chegado, mas já era um pouco tarde e hoje eu estava com outra disciplina pela manhã. Tudo Aí bem. acabei que não consegui. Tudo bem. Então, a definição de privacidade, se vocês puderem abrir aí o texto, é só clicar no link lá da sala de aula, né, do Google, é o controle seletivo sobre o acesso a si ou ao seu grupo. Envolve controle da informação sobre si e controle da interação social. Durante a interação social, alguns canais de comunicação podem ser abertos ou não, o que possibilita o controle do acesso a si mesmo. Quando você não tem controle desses canais de comunicação, aí nós passamos a ter menos controle da nossa privacidade. Um conceito que o Altman traz, que está lá no textinho que eu passei para vocês, é que o controle seletivo implica que o acesso pode ser concedido ou negado. Nesse momento da pandemia, é um momento muito difícil. Por quê? Porque o grau de incerteza é muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente não sabe. Aqui em Sergipe, os óbitos diminuíram, mas a gente não sabe se vai continuar assim, né? A gente nunca teve experiência, a gente não tem com o que comparar. A gripe espanhola foi um coronavírus também, mas a forma como o governo lidou foi tão diferente da de hoje que a gente não tem parâmetro.
E aí, você fica numa situação que, se você não pode avaliar a situação, você tem menos controle. Tendo menos controle, você sente mais desconforto. Então, essa dinâmica de ter poder escolher, que é o que o Altman vai falar, do controle seletivo, é um conceito em comportamento humano. Por isso que a autonomia é um negócio muito difícil, porque para você ter autonomia, você tem que saber avaliar a situação e você tem que ter controle seletivo. Se eu lhe dou autonomia, mas você não sabe usar, você não tem autonomia. Eu não sei quantos de vocês têm filhos adolescentes ou convivem com adolescentes, né? Mas é muito interessante. Você dá a opção para o adolescente escolher, mas ele ainda, ou ela, ainda está no processo de formação. Acaba que faz escolhas, mas com muita dificuldade de ponderar essas escolhas, porque isso que é o difícil, né? E isso que é a sacada da ideia de controle seletivo. E aí, o textinho vai falar como medir a privacidade. Há várias formas de medir a privacidade. Eu desenvolvi, inclusive, um questionário para medir o controle do acesso a si, né? Em função das atividades que você consegue fazer na sua casa e em função das características da sua casa. Mas a gente pode ter acesso à privacidade também, observando, por exemplo, quantos de vocês, antes da pandemia, trabalhavam numa estação de trabalho que dividia o espaço com outras pessoas? Alguns de vocês trabalhavam numa estação de trabalho? Todo mundo tinha. Aí, Paulo, mandei o link da sala. Tayana já vivia isolada. Sofia também trabalhava. Então, Sofia, com a pandemia, a gente começou a perceber que foi possível entender, né, como que os nossos novos arranjos aumentaram ou diminuíram a nossa privacidade. Mas o que é interessante pensar é que a privacidade, ela pode ser observada quando a gente consegue pensar se aquela pessoa tem o controle do acesso, que a vejam, que a escutem ou que a toquem. Se você não tem controle nenhum sobre isso, então você tem um baixo grau de privacidade. Se você tem mais controle sobre isso, você tem um mais alto grau de privacidade. Tanto é que as pessoas que estão em cargos de tomada de decisão, vocês já viram que elas ficam em salas fechadas, normalmente. E que você tem uma secretária antes dessa pessoa para conseguir ter acesso a essa pessoa. Paulo conseguiu ter acesso? Depois eu vejo isso, professor, para não atrapalhar, tranquilo. Eu coloquei o link aí no chat, viu? Já fotografei, depois eu vejo. Tá. Tem uma tipologia que é muito interessante, que é os aspectos da privacidade, que seria solidão, estar só, intimidade, que seria a privacidade do grupo, anonimato, que seria você ser um desconhecido, reserva, que seria a criação de barreiras psicológicas contra a intrusão ou invasão. E aí, há muita discussão sobre privacidade e saúde mental. Por quê? Porque a gente associa que estar sozinho é ter toda a privacidade que a gente gostaria. Mas isso não é verdade. Agora, neste momento, vocês estão escolhendo ter mais ou menos privacidade. Luana e Juana abriram a câmera.
Mas elas abriram de uma forma que eu não tenho a menor ideia de onde elas estão. Da Luana, estou vendo um negócio azul, mas vai saber o que é esse negócio azul. Da Ruana aí que eu não sei mesmo. E eu nem vejo a Ruana toda, só vejo o óculos. Então, isso é o controle seletivo. Eu permito acesso, eu quero interagir com a professora, mas eu interajo no grau que me é confortável. Isso é um aspecto de saúde mental, tá? A gente vai ter, então, algumas características individuais que podem alterar essa forma de regular. Por exemplo, se você já teve sua privacidade invadida, você vai ter uma relação diferente. Normalmente, nós, mulheres, temos que nos proteger mais, nós somos um grupo de risco. Tem características individuais, tem pessoas mais reservadas, pessoas menos, né? E tem características situacionais que, por exemplo, numa festa que você não conhece ninguém, sei lá, você foi lá por causa, sei lá do quê, e você tá lá, não conhece ninguém. Você se sente invadindo aquele território, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e se sente um pouco invadido também por estar num lugar que você não gostaria, né? Então, essa dinâmica situacional, ela é muito interessante. Ela tem um impacto das características individuais, mas provavelmente eu, Ruana e Luana, se estivéssemos numa situação de uma festa, que eu fui lá por um motivo muito específico, não conheço ninguém, nós três reagiríamos de forma muito parecida, tentando nos proteger e tentando não invadir a privacidade da outra pessoa que está ali. Então, as características do contexto e as características individuais vão diferenciar como que a gente vai lidar com a privacidade. Tem culturas que são mais restritivas, né? Aqui cito os ciganos, que tem essa dinâmica migratória, né? Eles são um grupo muito fechado, é difícil ter acesso às informações deles, mas a gente também tem os japoneses, né? Eu não sei, tem quantos sergipanos aqui na disciplina? Pouco, né? Só Ruana e Luana, né? Daiane, vocês fizeram uma coleta, né? A Luana é baiana. Então, só você, né? A Ruana também é baiana. Esqueci, Ruana. Não tem nenhum sergipano. Então, vamos ver. O que seria que tem mais aqui? Seriam os baianos? A gente tem Piauí, Ceará e Bahia. Gente, o baiano é um povo fechado, né? Eu acho difícil interagir com o baiano. O que vocês acham? Eu tive essa sensação também quando eu cheguei aqui. Muito difícil. A gente não consegue conversar com o baiano. Então, essa noção de privacidade é uma noção de como você concebe a interação social também, tá? E aí, a gente vai pro fim desses conceitos, né? Porque aí eu quero falar de territorialidade, de espaço pessoal, de apinhamento. Porque o conceito de privacidade é o conceito-chave do que eu quero falar aqui hoje, por isso que eu estou me delongando nele. Mas, assim, quando você tem uma cultura que é mais... que requer um pouco menos de privacidade, você percebe que é mais acessível na comunicação, é mais sociável em termos de permitir maior contato, né? Tem algumas características que favorecem situações que favorecem, então, que você tenha encontros, que você socialize, né? E se a gente for pensar o oposto,
culturas que favorecem mais a privacidade tendem sempre a gente perceber que a gente tem menos acesso. Qual é a melhor estratégia? Não existe melhor estratégia. Cada cultura tomou uma decisão da estratégia que lhe foi mais conveniente, mais saudável ou que funcionou naquele período, né? E eu já comentei sobre a identidade. Um aspecto importante também da questão da privacidade é a questão a pessoa se sente e como que ela expressa as emoções. Porque é isso que o Paulo falou, né? Numa situação que você tem muito acesso a você, ao seu corpo, você passa a controlar aquilo que você pensa, o que você sente, o que você expõe, já que é tudo que você tem em controle, já que ser visto e ser ouvido, você não tem controle mais. Então, esse combo, ele é importante, por quê? Porque a gente vai entender que os indivíduos não vivem sozinhos, eles vivem, né? Nós somos mamíferos primatas, os primatas vivem em grupo, naturalmente, né? Tem muita gente da biologia aqui no grupo? Tem alguém? A Daiane me falou do perfil de vocês, mas eu confesso que está me dando algumas lacunas. Lorena da biologia, quem mais? Só você, Lorena. Lorena, quais são as características dos primatas e do Homo sapiens? Você chegou a ver isso? Juliana também quer me ajudar? Nós somos territorialistas? Não. Nós somos sociáveis? Somos, até certo ponto, né? O que mais? Tem mais alguma característica que vocês gostariam de lembrar? A característica que eu posso extrapolar, e aí começa a falar daquilo que pode interessar a vocês, afetividade, cuidado parental, somos super protetores, né? Mas nosso bebê nasce muito frágil, né? Então a gente tem que cuidar bastante desse bebê. E a gente faz trocas afetivas, o que é muito característico, né? E não só com membros da nossa espécie, mas com outras espécies, né? O que é muito interessante. Então, vocês já entenderam a relação do acesso a mim, a noção de eu e o controle seletivo. A gente agora vai para o nível que vai lhes interessar mais, que é o nível do território. O território, ele é uma forma de gerir o acesso a si, só que em grupo. Então, eu e vocês, nós estamos dividindo o território dessa sala. Se alguém que não pertencer à disciplina tentar entrar, a gente não vai negar. Isso aqui é um território bastante permeável, mas a gente vai querer saber por que a pessoa está aqui. Então, os seres humanos têm essa característica de territorialidade e se usa muito isso para usar o espaço. Quanto mais poder eu tiver, mais território eu vou tentar agregar. Território é algo fundamental como expressão de negociação social e como gestão do acesso a si. A gente está... Nessa pandemia, a gente ficou muito preocupado com as pessoas que tiveram que dividir os espaços de casa, que não estavam acostumados a dividir o espaço de casa. Por quê? Porque nessa pandemia, os espaços de casa, eles passaram ou a gente ficar sozinho para não contaminar outras pessoas, ou a gente ir morar com alguém para auxiliar nesse processo de gestão do isolamento social. Ambas as configurações geraram mudança no uso do território da casa. E esse território é um território fundamental para a nossa experiência.
Se eu fosse perguntar para vocês qual é a primeira palavra que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam na casa de vocês, qual seria? Escrevam aí no chat para mim. Conforto, família, descanso, espaço físico. O que você quer dizer com espaço físico, Sinara? Meu quarto, paz, conforto, espaço privado. Talvez até porque eu esteja reformando uma casa. Quando falou em casa, eu pensei logo no espaço físico, na construção em si. Acho que eu estou meio tendenciosa agora. O território mesmo, né? Você está pensando no território, que interessante, né? Maria Alice pensa em casa, mas pensa em trabalho, porque o trabalho foi para casa, né, Maria Alice? A Juliana pensa em sossego, o Cláudio também pensou no quarto. Eu acho que Cláudio e Michele devem dividir a casa com outras pessoas, né? É interessante pensar nisso, e eu não sei se eu estou conseguindo fazer vocês darem esse salto, mas quando vocês veem, eu falo a casa, vocês pensam no quarto, vocês já estão entendendo o conceito de território, que é esse espaço que eu tenho gestão e que me ajuda a ter o controle de acesso a mim. A casa, para quem mora com a família, é o controle do acesso à família. O próprio quarto, o controle do acesso a si. Então, a noção de privacidade, ela é uma noção de existência, de saber quem eu sou, porque eu regulo as coisas que chegam a mim e saem de mim, o acesso a mim, e o território, que é esse espaço físico que vai me ajudar a gerenciar essa privacidade. Fica claro? Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre o que pensa sobre a própria casa? É interessante, agora que a senhora falou em relação ao espaço, em relação ao domínio de si, eu já falaria uma outra coisa em relação à casa. Já no sentido de territorialidade, eu já estaria um cômodo em específico, que é realmente aquele espaço que é onde eu estou agora, que é um quarto que acabou virando um escritório, que é onde eu tenho o domínio de mim, diferente dos outros espaços que eu tenho que compartilhar com meu esposo e às vezes com a visita. Mas aí esse espaço que eu estou agora realmente é onde eu consigo ter a privacidade desse domínio particular. Exatamente, Tayana. E no final das contas, Maria Alice quer falar? Não, o que ela falou faz sentido, assim, também, porque, por isso que quando a professora colocou a questão do quarto, né, realmente, inclusive, até para os meus filhos, eu digo, é proibido entrar no meu quarto, como se fosse uma coisa, assim, sagrada, né, eu digo, aqui vocês não entram, aqui é onde eu posso estar comigo mesma, né, de me encontrar realmente, inclusive, eles entendem tanto isso, né, então, eles batem na porta e, mamãe, posso falar com a senhora? E fala na porta, fala comigo na porta, não entram no meu quarto, né? Até quando precisa pegar alguma coisa dentro do meu quarto, eles falam, podemos entrar no seu quarto para pegar alguma coisa no armário? Porque eles entendem que aquilo é o meu espaço, né? E é interessante isso demais. Que legal. E aí, vocês estão vendo da perspectiva individual, da experiência individual. Eu preciso que vocês vejam também o território da perspectiva da experiência coletiva. E aí eu queria que vocês pensassem nas queimadas que a gente está tendo na vegetação. É uma estratégia de ampliação de território. É uma estratégia de reorganização do uso do espaço. Da mesma forma que vocês reorganizaram o espaço da casa de vocês, as queimadas e desmatamentos são uma forma de mexer no jogo do uso do ambiente natural. Então, para o Prodema, para a gente do Prodema, a noção de território ela é muito importante,
não só para entender como que eu gerencio o acesso a mim, mas como que eu também gerencio o acesso do meu grupo ao espaço. E aí, o meu grupo, por exemplo, se eu sou do grupo que quer preservar, eu vou gerenciar esse uso do espaço de uma forma. Se eu sou do grupo extrativista, eu vou gerenciar esse espaço de outra forma. E nesse jogo, eu vejo que só estudar o jogo dos territórios, como que os territórios avançam, como que eles aumentam, como eles diminuem, como que as fronteiras mexem, é que você vai entender, então, como que as pessoas estão concebendo. É uma das formas, né? Não é a única, obviamente. Como que as pessoas estão concebendo o uso do espaço. É muito interessante perceber que toda vez que você tem uma tentativa disruptiva de mudança, você tem tentativas de rearranjo de territórios. Não é à toa que, por exemplo, Sim, Juana, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é uma tentativa também de rearranjo de território, de uso do espaço. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o micro e o macro, eles têm dinâmicas diferentes, mas o propósito que está por trás, né, o propósito que é transversal a esses dois ângulos, é da gestão do espaço. E a gestão do espaço inclui que o território é tradução das minhas expectativas de ação na realidade. Seja, quando vocês falam que o quarto de vocês é o local da privacidade, porque vocês sabem que nesse espaço vocês têm muito mais ação na realidade, ação naquele espaço, do que o resto da casa. E aí, essa é a dinâmica, e esse eu acho que é o drama, da gente entender que os seres humanos se organizam em função dessa noção de acesso a si, nas interações e usando o espaço, e que os grupos humanos se organizam nos territórios, tanto como uma estratégia de proteção, mas como uma estratégia também de expansão. O que eu estou falando não é novo, vocês já sabiam disso. O que eu estou tentando trazer de novo para vocês é essa perspectiva individual e grupal, e que vocês podem fazer análises individuais e fazerem análises grupais. Isso que é o difícil, tá? Isso que é difícil entender, que a gente está falando de um conceito que ele é aplicável tanto ao indivíduo quanto ao grupo. A privacidade, ela é do interesse de um grupo, tanto é que as empresas, né, vocês falando do acesso aos dados, elas pagam milhares de sei lá o quê, de dinheiro, euro, dólares, libras, reais, o que for, para criptografar suas informações, para gerenciar suas informações. Por quê? Porque a existência dessas empresas está diretamente relacionada a como que elas vão gerenciar as próprias informações. A nossa existência também. Eu li um artigo há um tempo atrás discutindo isso, que toda vez que você aceita ter acesso livre a determinado aplicativo ou página, fornecendo só as suas informações, isso quer dizer que você está oferecendo seu bem mais valioso, a sua identidade. Com essa informação individual, eles conseguem predizer ações de grupos e ações individuais também. Essa é a dinâmica. E você pode pensar que
quando você fornece informações individuais, você está permitindo acesso a si, ou seja, diminuindo a sua privacidade naquela interação, né? E favorecendo o jogo da fronteira, porque quanto mais informação se tem sobre o grupo, mais você pode jogar com as fronteiras desse grupo, né? Você tem mais mecanismos de negociação e de pressão para aquilo. Não é à toa que está se discutindo tanto a questão da privacidade, o Snowden, como é que é aquele cara que ficou preso na embaixada equatoriana há muito tempo? O Assange, todos eles denunciam como que o acesso a informações sobre nós pode ser muito importante no gerenciamento das fronteiras, no gerenciamento dos territórios. Faz sentido o que eu estou falando ou é uma viagem muito grande? Alguém gostaria de comentar? Tá bem na moda esse filme. Como é, gente? O Dilema das Redes, né? Acho que todo mundo. Você assistiu, Paulo? Sim, a gente discutiu lá com o grupo de FIFA. A FIFA tem um grupo de discussão de filmes de 15 em 15 dias e os pupilos dela colaboram, indicando e tal. Esse aí foi de semana passada, foi bem legal. E você já tinha pensado em como que o acesso à informação pode ser uma forma de mexer nos territórios? Eu? Você ou qualquer outra pessoa? Outros colegas aí, que senão fomos... Já dei meu pontapé inicial. Outro colega participa aí. Eu, particularmente, sim, eu tinha pensado, mas eu acho que não é determinado. Eles podem ter acesso aos meus dados, podem tentar me manipular, mas no fundo, eu acho que no fundo, não sei se consciente ou inconscientemente, mas eu acho que eu estou nas decisões. Pronto. Agora, o filme dramatiza um pouco, como se as pessoas fossem imbecis e, tipo, vou fazer anúncio de armas, etc., e vou estimular a professora a comprar arma porque eu vou influenciá-la. Bom, eu também acho que me carrega um pouco na tinta, só isso. Eu não conheço esse filme. Põe o nome aqui, Paulo, por favor. E, na verdade, eu tinha pensado em relação a o acesso à informação, ter relação com a mudança no território, só, na verdade, no ambiente virtual, nessa questão do acesso aos nossos dados e o que a gente pesquisa. Mas o direcionamento que a senhora falou em relação às queimadas, aos incêndios que estão acontecendo, eu não tinha pensado nessa questão da mudança do território a partir desses fatos. Não tinha tido essa interpretação. Tem privacidade hackeada e dilema das redes, né? Sociais, é isso? Só o dilema das redes. É isso. Não querendo fazer merchan, mas na Netflix sempre está aparecendo mais, assim, tá com várias chamadas, está bem comentado. Assim. Tá todo mundo assistindo, né? Eu assisti eu vou compartilhar aqui com vocês, Paulo, que eu assisti. O colega estava falando sobre o relacionamento assim, do filho, né, tal, de entrar no quarto. Um livro legal que eu estou lendo agora é Carta ao Pai, de Kafka. Não sei se os colegas já leram. É bem interessante, né? Da área de psicologia mesmo. É massa. Qual? Carta ao Pai, de Kafka. Fala sobre o relacionamento. Eu já ouvi falar. É muito bacana. Professora, só falando um pouquinho sobre até mesmo o que trata nesse dilema das redes, né, que é esse documentário que está todo mundo falando, e tem a ver com privacidade, é justamente
a questão do que tem uma frase que eles dizem lá assim, que se você está numa empresa e você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Então essa questão de nossos dados, né, eles usam nossos dados, eles pegam o nosso perfil de compra. Então o que interessa bastante para eles seria um perfil de compra, de entender como que Pitágoras, o que Pitágoras se interessa, quanto tempo Pitágoras passa olhando determinados produtos. Por exemplo, agora eu vou ser pai, então a gente está esperando um bebê. Então, tudo que vem relacionado agora a carrinho de criança, a carrinho de bebê, tudo relacionado à maternidade, porque já conseguiu filtrar, né? Que nossas buscas estão focadas nisso aí. Então, quanto mais anúncio vem para a gente, mais chance da gente comprar determinados produtos vão ter, né? Então é isso que eles focam sempre nesses bases de dados, querendo cada vez mais saber da gente. Tem um livro que é Poder do Hábito, e lá tem um enredo, tem uma história que determinada empresa estava tão focada nisso, com o perfil de consumo, que uma mulher ficou sabendo que ia ser mãe antes mesmo dela saber que estava grávida. Porque eles começaram a observar e fazer relações que, por exemplo, toda vez que uma mulher está grávida, ela vai no supermercado e compra determinados produtos, 2 tipos de produtos. Então, ela recebeu um cartão parabenizando ela pela gravidez antes mesmo dela saber que estava grávida. E aí, ele estava relacionando isso, falando da questão de como nossos dados e como cada vez mais essa engenharia de entender o perfil de consumo, de buscar saber sobre o nosso consumo está cada vez mais exagerada. Entendi. Porque, assim, eu gosto muito desses conceitos, né? Tanto de privacidade, de territorialidade, a noção de aglomeração, né? De apinhamento, que aí vai mais para a questão física mesmo, né? Que às vezes você se sente bem com muitas pessoas, às vezes não, né? Essa dinâmica. E a ideia de espaço pessoal. Vocês poderiam dar uma olhada no vídeo que eu deixei? Ele é um pouquinho longo, a gente podia dar uma olhada só no início. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver esse mais curtinho aqui, peraí. Vocês conseguem assistir com a legenda sem dificuldade? Esse aqui, ele é mais curtinho, são só 5 minutos. Deixa eu ver, eu acho que eu posso projetar. Se eu projetar, vai com som? Vocês já viram os outros professores passando? Deixa eu ver o que o Fernando falou. Pois é, Fernando, eu pensei nisso também, só não sei se vai com som. Professor, acho que dá certo. Eita, vocês já estão escutando o que eu estou escutando? Um barulheira danada. Mesmo que você não consiga compartilhar a tela, anexando diretamente aqui, você pode dividir a tela. Ah, é? É. Deixa eu ver aqui. Interessante, não tá aí. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Tem alguma coisa compartilhando com vocês? Tá começando a aparecer agora. Tá, vocês estão vendo que eu estou mexendo aqui para botar português? Sim, professora, está aparecendo agora. Tá dando Então, para ver, professora. Sim. Vamos ver aqui. This is a perfect... Dá para escutar? Dá para escutar, sim.
Então vamos lá. Normal elevator ride. This elevator ride is incredibly uncomfortable. What if you could measure these awkward moments? What if you could transcribe them like a conversation? In the 1960s, an anthropologist did just that. Edward Twitchell Hall is known for conceptualizing the personal space bubble, and he also created a whole system of notation to record how people navigate shared space. Hall had been around the world and taught thousands of foreign service personnel how to communicate in different cultures. He believed culture and communication were inseparable, and that communication was as present in silence as in speech. He once wrote, "Man has developed his territoriality to an almost unbelievable extent, yet we treat space somewhat as we treat sex. It is there, but we don't talk about it." Hall called his study proxemics, and it dissected personal interaction with 8 key modes of analysis that each had their own code for recording. 1. Posture and sex. These drawings used simple lines to show if it was a man or a woman, and if they were standing, sitting, or lying down. Every symbol got a number too, so each position could be clear in an instant. 2. How people interacted. Sociofugal relationships preserved an individual's privacy. Sociopital ones encouraged interaction. Drawn as if from above, he could show if people were facing each other or not. Here's a couple side to side. Here's one back to back. And they could measure the effects of space on interaction. 3 and 4, touch and space. He built a grid to describe every touch. 0-0 was closest with a caress. 6-6 meant no contact at all. And in between was the nuance of human interaction. 22 might be a hug. 33, a high five. 5, a visual code. Even eye contact could be quantified. From the center of one retina to the center of another, it could be dazzlingly direct, or it could be the peripheral vision that dodged real connection. 6, body heat. Body heat could be recorded too as another way of measuring connection. Hall quoted one subject who said she could feel her dance partner's stomach heat up. 7, smell. He even monitored smell and breath, giving it its own code. DBO means a smell, as differentiated body odor. A wafting smell could be as loud as a word. This is the section about smell, isn't it? 8, loudness. Now if somebody said, "Jeremy, I got you the documents." it could be coded on a scale to measure the nuance. "Jeremy, I got you the documents." Now observers could describe interactions like a meeting without needing to use words. Instead, they could show a man sitting in a group, touching no one, with indirect eye contact, no heat or smell, and a soft voice. And together, all of these precise measurements help discover the personal space bubble we all know. Hall refined it in other papers and books, but his personal space bubble is the one we know well, as he defined it in his book, The Hidden Dimension. Surrounding a person, he found a 1-foot bubble split in 2 for intimate space. A bubble of personal space followed out to 4 feet. Beyond that was the social space of 4 to 10 feet, and public space beyond that. It became how we think of space, just because one person bothered to observe it. Today, we still use proxemics to understand space and people. It's guided us not as a rule book, but as a theory, for everyone from theater directors to intercultural communicators to video game designers. He's nice, bit of a close talker. A what? So how long are you folks in town? It won't make the elevator ride more comfortable, but now at least you know how to describe it. So Hall had a lot of different inspirations for proxemics, but I wanted to talk about one that was kind of unexpected, an ornithologist. He was inspired by H.E. Howard, who wrote about territory in bird life. Ok, vou parar aqui. Deixa eu ver. Já parou de projetar? Parou sim.
Então, o Edward Hall, ele é muito importante, porque vocês viram que ele fala sobre comunicação e cultura, né? Que cultura é comunicação para ele. Ele começou a perceber que pessoas de diferentes culturas interagiam e não conseguiam se entender. E aí ele tentava, mas ele falou alguma coisa de errado? Não. Ele propôs alguma coisa absurda? Não. Não tinha nada na comunicação em si que denotasse o desconforto do outro grupo, né? Então, por exemplo, eu sou de Brasília, Cláudio é da Bahia, e eu interajo com Cláudio e falo, tem alguma coisa. Não sei o que é, mas não sei, não confio muito no Cláudio. E aí ele ficava sem entender. E é a última fase, então, do que eu queria falar aqui com vocês. Ele descobriu que nós usamos o espaço para interagir. Então, o que eu estava dizendo que tinha sentido alguma coisa de estranho na interação do Cláudio é que o Cláudio não manteve uma distância de mim que eu me sentisse confortável. O Cláudio invadiu o meu espaço pessoal. Quando o Cláudio faz isso, eu não consigo ver, não sei se vocês lembram, vocês precisam ver o vídeo mais de uma vez, mas ele fala no vídeo que o espaço é como sexo, todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala sobre, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre certos temas. E um tema que a gente tem dificuldade de falar é como que o espaço afeta as nossas decisões, as nossas interações, né? E aí, quando ele descobriu a ideia de prossemia, ele começou a criar esse código todo para mostrar a teoria dele, ele já conseguiu, isso é consolidado, que a distância que a outra pessoa fica de você vai gerar conforto ou desconforto na hora da interação. Vai passar confiança ou desconfiança, agradabilidade ou desagradabilidade, né? Eu estou brincando com o Cláudio, é muito agradável interagir com o Cláudio, Cláudio é muito habilidoso, mas vocês já interagiram com pessoas que vocês não sabiam o que estava sendo desconfortável, mas vocês sabiam que tinha algo de complicado ali, né? E isso é a sacada, por isso que ele fala da dimensão oculta, que é o livro dele, né? O livro do Hall é a dimensão oculta. É a dimensão oculta das interações sociais. O que eu proponho para vocês pensarem em termos de prodema e do que vocês estão fazendo? Que o espaço, ele é muito difícil de ser trabalhado na nossa cultura. Ele é muito difícil de ser colocado como um elemento de promoção de algo, de prevenção de algo, de intervenção de algo, de solução. Porque a nossa cultura, apesar da gente existir nessa relação tempo e espaço, né? A gente está aqui nesse encontro virtual durante um determinado tempo, e nesse espaço virtual, a gente não pensa muito sobre o espaço onde a gente está ocupando. Vocês já pararam para pensar como é o espaço virtual? Ele é parecido com o real? Ele é diferente? Que características ele tem? O que ele tem do real? O que ele não tem? Como que ele vai ser no futuro? O que vocês pensam sobre o espaço virtual? Nada. Eu posso falar, professora. É porque eu acho que é novo, né? Tudo isso é tão novo para a gente, é tudo tão... Sei lá, eu acho que é novo, é novidade mesmo, né? Talvez a gente esteja pela primeira vez vivenciando realmente esse espaço virtual de uma forma mais intensa na nossa rotina, né? Até porque a gente sempre viveu, mas vive entre amigos, entre família, e agora a gente está com esse espaço virtual embebido, né, na nossa rotina, né? Então, eu acho assim que a gente tem aí uma forma, a própria
a forma como a gente está utilizando, ela tem grandes possibilidades de flexibilidade, né? Flexibilidade até eu vejo meus filhos assistindo aula, flexibilidade até de burlar que está presente sem estar presente, né? Às vezes ali a gente envolve... É com você, Maria Alice? Escutou, né? Pois é, isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. O espaço virtual... Já vou. É disso que eu estou falando. Maria Alice, isso é uma forma de comunicação, isso que eu estou escutando? Ele está no banheiro, a imigrante está precisando de mim agora. Todas as vezes que ela fala em alguma aula, ele faz isso. Não, é impressionante quando eu fico calada, prestando atenção na aula, mas se eu começar a falar, é impressionante como tudo acontece nessa hora, né? Mas o espaço virtual é justamente disso que eu estou falando, está embebido na rotina hoje, né? Ela está embebido na vida da gente, embora a gente possa aí ocultar, aqui foi colocado até no violar, né? Como a Michelle colocou, mas é uma forma assim de a gente ter mais flexibilidade, né? Então, por exemplo, eu terminar de falar aqui, vou correr no banheiro ali, o menino está desesperado me chamando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou administrando assistir aula, estou administrando uma coisa em casa, e quando eu chego em um determinado horário, eu boto o fone de ouvido, vou assistir a aula enquanto lavo a louça. Então, a gente está meio... O virtual hoje, ele está muito confuso, talvez porque a gente nunca planejou isso para a vida da gente de uma forma mais recente, e aí isso precisa realmente a gente ter aí os protocolos realmente de como é que a gente tem que lidar e separar isso. Por isso que quando falou de território, a questão do território, da privacidade, quando eu entro em casa, eu estou lidando com o meu trabalho, né? Então, isso não só eu tenho conversado com parentes e o pessoal diz, quando chega em casa, passa o final de semana fora, quando chega em casa é uma associação direta com o trabalho, né? Porque até as empresas, né, de minha cunhada, meu irmão, estão mandando as cadeiras e os computadores para a casa deles. Então, quando eles chegam em casa, eles não têm mais aquele espaço de descanso, mas é um espaço de trabalho. E eu sinto isso, porque eu trabalho na sala e enquanto eu estou na sala assistindo a aula, eu também estou administrando a criançada aqui, e é bem, bem complicado, né? A falta de privacidade, lidar com essa participação, inclusive, né, sem ser interrompida, é bem, bem complicado mesmo. As câmeras hoje, inclusive, né, eu até brinquei numa outra aula, né, que a gente às vezes aparece, eu estou em Teresina, né, está muito quente, então a gente aparece de top de ginástica, de biquíni, coisa assim, porque está quente demais, então nem sempre a gente pode também aparecer visualmente, né, é só a voz, né, hoje mesmo eu não posso aparecer, né, todo com top de ginástica aqui, porque às vezes o calor é muito grande, não dá para assistir a aula o tempo todo de ar-condicionado da casa, né, é um custo que a instituição transferiu para dentro da casa da gente, né, então a gente quer ter o conforto, mas tem um preço a respeito disso, né, então, pronto, mamãe está indo. Tá bom, mamãe, obrigada, vou lá. Obrigada, Maria Alice. Obrigada mesmo. Eu acho tão interessante, eu agradeço muito todos vocês que participam, porque quando eu estou na situação de vocês também, o professor fala, né? Você fica sempre pensando assim, nossa, como é que eu posso contribuir, né? E às vezes o seu pensamento organiza depois da terceira pergunta do professor, mas você ainda está na primeira, né? Não dá para voltar no tempo para participar. Então, assim, eu vou tentar ser interativa, eu gosto de interagir com vocês, eu sempre faço isso nas aulas presenciais, né? E aí vocês vão me dando feedback do que está funcionando, do que não está. Por quê? Porque quando vocês falam, vocês organizam o pensamento. Isso, entre vocês pensarem e vocês falarem comigo, há uma distância. Eu sei que por isso que é difícil falar,
mas eu espero que vocês se sintam confortáveis o suficiente comigo para vocês falarem, porque é isso que ajuda na fixação da informação. E aí, normalmente, assim, mesmo que fale alguma coisa que talvez nem tenha tanto a ver, que às vezes vocês têm essa sensação, não se preocupem. Para mim, tudo tem a ver com psicologia ambiental. Qualquer coisa que vocês, qualquer ângulo que vocês trouxerem, eu consigo relacionar com a psicologia ambiental tranquilamente. Do que a Maria Alice falou, e eu fiquei pensando aqui, a Áfia também contribuiu aqui, a Michele, Thalita, Sinara, né? Professora. Oi, Áfia. Eu quero fazer um adendo a esse meu comentário, sabe? Porque, assim, a gente que é professor, eu acho, assim, que é um grande desafio a busca dessa interação no mundo virtual, né? Porque muitas pessoas não se sentem à vontade, e a gente precisa respeitar isso enquanto professor, né? Muitos dos alunos que nós temos, eu não sei se isso acontece no nosso nível, mas eu acredito que sim, com as dificuldades que tem, pelo menos o meu público, a maioria dos alunos assiste a aula pelo celular, né? Então, assim, em ambientes completamente sem conforto, sem essa privacidade que se exige, né, dentro dessa perspectiva de você assistir uma aula, você tem que estar num ambiente realmente que nada te atrapalhe, para que você realmente possa, né, tanto interagir, quanto entender, quanto trazer as informações pertinentes. Então, assim, eu acredito que é um grande desafio que a gente tem a vencer, porque, inclusive, eu tenho aulas que os alunos não falam de jeito nenhum, e, assim, não é por falta do esforço, né, do professor em interagir, não é isso, é porque a gente vive hoje um momento muito difícil, né, de busca dessa interação, né, e é, assim, muito cansativo para o professor que não tem o feedback do aluno, porque você acaba aqui falando, e você nem sabe se o que você está falando está atingindo o objetivo proposto, né. Então, era mais ou menos isso que eu queria contribuir com o que você está colocando aí. Obrigada. Obrigada, Áfia, muito obrigada. Tá dando eco, né? Não sei quando que acontece isso. Professora, eu posso falar? Sim, Eusine. Só dando continuidade, o comentário da colega, eu penso que, assim, entre tantos desafios, por exemplo, a questão física, a questão da concentração, mas eu acho que um desafio que passa muito também pela questão psicológica é a questão da sensibilidade, sabe? Em que sentido? Se colocar no lugar do outro, porque o que a gente observa é que, embora nós estejamos rodeados, né, de pesos, de desafios, mas o outro, né, que está lá do outro lado, ele está tão cheio quanto nós. Fazendo essa relação aqui de aluno e estudante, por exemplo, né, a gente não sabe o outro, o que é que está acontecendo de doença, o que é que está acontecendo até de desemprego nesse período, o que é que está acontecendo psicologicamente, a afetação. Então, assim, são muitas variáveis que tornam um desafio tremendo a nossa conexão com o que é necessário nesse momento, sabe? Eu vejo que a questão da empatia, ela é algo que hoje é algo que a gente precisa pensar como uma constante para esse tempo, seja em qual for a situação que a gente esteja envolvido, situação de trabalho, de estudo, familiar, é o meu pensamento, sabe, professora? Obrigada. Nada. Eu entendo o que você está falando. É muito bom você falar isso, né? Que é o desafio da interatividade, né? Eu tenho pouco acesso a vocês, né? É mais difícil eu ter empatia, saber o que está acontecendo com vocês com muito pouca informação, né?
É um desafio muito grande mesmo. É muito interessante que vocês estejam trazendo isso, e eu acho que essa aula faz sentido do que vocês estão vivendo e do que nós teremos que enfrentar para o futuro, porque, assim, as questões ambientais e todos os dilemas que temos que enfrentar e que tem relação com o que o Prodema trabalha, que é a sustentabilidade, vão estar afetados por essa relação desse novo mundo, né? Essa dinâmica entre o mundo virtual e o mundo real. Eu entendo que são espaços diferentes, que se eles tiverem regras e grupos que os utilizem, eles vão se tornar territórios, né? A gente sabe que tem alguns espaços que já são regulamentados o acesso, por exemplo, esses espaços virtuais das universidades, então já estão se tornando territórios virtuais, né? Território da sala de aula, né? A gente já está migrando para ter regras, normas, né? Para isso, o grande desafio nesse momento, eu vejo, e correlacionando com o que vocês falaram, é tanto a questão da interatividade e dessa calibragem da interação, porque o que eu falo e que vocês falam, a gente vai se calibrando, né? Se vocês me observam, eu observo vocês, e a gente vai achando o caminho do meio para atingir nossos objetivos, né? No caso, vocês aprenderem sobre psicologia ambiental, né? E quanto mais recursos a gente tem para esses ajustes, melhor é o processo de ensino-aprendizagem. Quanto menos recursos nós temos, é mais difícil o processo de ensino-aprendizagem, né? E aí está a questão da interatividade. O outro aspecto é que nós estamos vivendo no mundo real e virtual. Se a gente pudesse se teletransportar, não sei como é que seria, e ficar durante essas 2 horas só dentro do computador, escondido ali, seria uma coisa, mas não, a gente tem a nossa existência no real e as nossas atividades e as nossas ações no virtual. Isso tem tantas implicações que eu espero que essa aula seja um trampolim para vocês discutirem isso dentro do trabalho de vocês. Porque uma coisa que a gente está observando também é muito pouca mobilização social. E eu imagino que esse momento disruptivo que a gente está vivendo está dificultando muito a gente se organizar socialmente em prol de um bem comum, né? A gente só age socialmente em função de interesses individuais ou em função de interesses coletivos. E a gente está vendo que há uma dificuldade muito grande da gente agir em prol de interesses coletivos. Os grupos estão desorganizados, até os partidos políticos estão desorganizados, né? A gente tem alguns grupos funcionando. Meu cachorrinho está sonhando aqui. A gente tem alguns grupos funcionando, mas você vê que são grupos sem um projeto específico maior, né? São projetos específicos, para certas bandeiras, né? Mas a gente está tendo muita dificuldade de discutir o bem comum, aquilo que é partilhado por todos, né? Se a gente pensar, o Brasil é um grande território, é o território dos brasileiros, e a gente precisa pensar o projeto para esse território, e a gente está tendo muita dificuldade. Então, eu penso, e aí gostaria de escutar de vocês também, que essa dinâmica do real e do virtual, a forma como a gente está gerenciando o acesso a si, fornecendo informações, permitindo que essas duas dimensões, né, das nossas atividades, né, o real e o virtual, como que elas estão se combinando, coexistindo, e como é que eu estou gerenciando isso. Isso passa também pelos impactos desse novo momento no meu dia a dia, né? Porque se eu não entendo muito bem desse novo mundo que está vindo, eu também tenho mais possibilidade de ficar vulnerável a esse novo mundo. Que é isso que esses filmes que cadê
O Paulo sugeriu. Teve mais alguém, a Ruana também sugeriu. Esses filmes estão falando sobre isso, né? Eu gostaria que vocês passassem a prestar atenção depois dessa aula em como que as pessoas estão regulando o acesso, e aí o acesso a si e a tudo que a cerca e elas gerenciam, e como que os territórios estão sendo utilizados, e como que o espaço é um aspecto fundamental na nossa existência, mas a gente ainda está tendo muita dificuldade de falar sobre ele, porque a gente tem dificuldade de falar sobre o espaço real, como que é o espaço na minha casa, no meu trabalho, né, quando eu tinha antes um espaço específico para isso, e a gente não sabe direito como é o impacto do espaço no meu comportamento e no comportamento das pessoas, e como é essa dinâmica da relação pessoa-ambiente no que tange os ambientes naturais e os demais animais. A gente ainda está caminhando, né, e as queimadas no Brasil estão mostrando que a gente continua com essa ideia de que território é algo a ser explorado, algo a ser obtido, algo a ser conquistado. A gente está tendo muita dificuldade em entender que o território pode ser partilhado, que diferentes grupos podem utilizar esse território. A gente ainda tem uma ideia de que território é excludente. Se pertence ao meu grupo, não pertence ao grupo da Ruana. E aí, no território se traduz todos os dramas humanos, da dificuldade de achar acordos para coexistência. A gente continua na rota de atingir a existência e dificultar a existência daquilo que não que não interessa, né, que não está dentro dos meus objetivos, né? Faz sentido? Mesmo nesse mundo virtual? Vai mudar muito, né? A migração do espaço. A Ruana está perguntando como é que vão ser as questões territoriais, né? A Eline, que a Ruana conhece, né? Que é a minha outra mestranda, ela disse que as empresas estão super satisfeitas. A empresa que o namorado dela trabalha está economizando R$100 mil por mês de aluguel, porque todos os trabalhadores foram trabalhar em casa. Então, ela não está precisando gerir o território real, ela está gerindo o território virtual. Esse é o dilema. E o pessoal da biologia não acha que o fato da gente ficar mais virtual, mais em casa, não vai impactar também essa gestão das fronteiras? Não é... Porque, assim, o espaço, ele existe no processo de utilização dele e de estabelecimento de regras para a sua existência, né? Para os seres humanos. Se a gente começar a utilizar menos, como é que vai ser? Eu fico pensando nisso, né? Que muitas das preservações ambientais são feitas por grupos, por populações tradicionais, né? Será que essa mudança virtual vai atingir todos os grupos? Provavelmente não. Mas aqueles grupos que forem atingidos e deixarem de usar o espaço para ir para o mundo virtual, a regulação do uso desse espaço vai mudar, né? Alguém ia comentar alguma coisa e eu interrompi. Não, professora, só em meu lugar, não. O provedor aqui me derrubou, voltei. Só. Essa questão de... É pessoal, Paulo? Oi? É pessoal do provedor com você? Eu não sei, é isso que eu tenho que investigar essa questão aí, viu? Eu estou desconfiado. Mas da perda do espaço, e a colega falou que a empresa economizou 100 mil, né? Eu perdi, só ouvi a senhora comentando aí. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, por conta da pandemia, ele já baixou lá um provimento permitindo que os tribunais de justiça dos estados
permitam as audiências virtuais agora em definitivo. Ou seja, aquela coisa clássica do juiz se entrevistar com o réu, olhar no réu ali, olho no olho, tal, não sei o que, esse negócio vai mudar um pouco. Não sei se está melhor ou está pior, mas de fato tem uma tendência lá por conta da economia para os cofres públicos e outros aspectos também, segurança lá dos envolvidos, das autoridades, dos advogados, etc. Então, vai perder um pouco esse princípio da participação real do réu nas audiências, pelo menos nas criminais, né? O divórcio vai ser até bom, porque os litigantes não precisam mais ficar olhando ali um para a cara do outro, né? Vai facilitar a vida. E a equipe judiciária também não precisa ficar vendo os barracos, né? Que eu sei, eu tenho uma amiga minha que trabalha nessa vara e que é difícil o negócio. Mas assim, Paulo, uma coisa que eu queria provocar vocês é que a gente está muito preocupado com esse processo de mudança, eu também estou. Mas assim, eu já... eu tive algum contato com o sistema judiciário, né, e a vara do consumidor aqui, sabe? E essa vara, ela tem alguns problemas. E eu fiquei pensando se nessa mudança para o virtual, será que a gente não vai ter um momento disruptivo também para promover melhorias também? Não só piorar, né? Diminuir a garantia de direitos, mas a gente pode também aumentar a garantia de direitos. Não sei, vocês veem como algo indefinido ou vocês acham que essas mudanças para o virtual vão ser necessariamente negativas? Porque eu sei que tem pessoal do direito aqui. Paulo é do direito? Sou, professora. Sou. Você vê caracteristicamente mais negativo do que positivo, né, Paulo? Não, na verdade, não. Na verdade, eu vejo mais positivo, porque tem uma economia para os cofres, tal, ok? Tem um aspecto da segurança dos envolvidos, inclusive da vítima, em dar um depoimento, por mais que a lei preveja que se a vítima manifestar para o juiz, eu não quero depor na frente dele, o juiz retira da audiência, é complicado, porque o cara sabe que sabe quem é você, e no virtual, mesmo que ele possa ver seu rosto, mas tem um afastamento físico, acho que também passa por essa questão psicológica do espaço, você está depondo de um cara que do outro lado da porta quer te esganar, porque você está jogando ele na fogueira. E também o que eu vejo mais assim, nós ganhamos muito tempo, muita produtividade no virtual. No presencial, você está ali fazendo audiência, chega um advogado, o juiz, doutor, tem que olhar do processo, tal, não sei o que, atrapalha a audiência. E no virtual fica tudo muito mais célere. Eu acho que a produtividade vai aumentar muito e eliminar uma das grandes mazelas que aflige assim, nossos cidadãos, que é a demora na prestação jurisdicional. Não tem sistema perfeito, mas eu acho que nós vamos melhorar muito se o sistema, claro, vai ter que sofrer ajustes finos, mas acho que a gente vai melhorar, né? No final das contas. Interessante, Fora o aspecto ambiental, né, professora? Fora o aspecto ambiental, né? O trânsito melhora, o clima melhora, a gente tem outros elementos aí que estão envolvidos, né? A gente tem mais alcance, só pagar essas disciplinas, vocês estão onde? Essa disciplina está o quê? Santa Cruz, né? Está na Bahia. Bahia, Sergipe, Piauí, onde mais? Pois é, então assim, ver a flexibilidade de ter acesso ao conhecimento sem precisar estar se deslocando, né? Ceará também, olha aí, tá vendo? Então assim, eu estou pagando disciplinas numa versatilidade muito grande e tendo acesso a isso, né, sem precisar estar me deslocando. Concordo com o Paulo, tem o seu lado bom, a produtividade eu acredito sim que aumenta, mas tem que ter um certo equilíbrio, porque quando a gente trouxe esse trabalho para dentro de casa e a gente não consegue reservar esse espaço, dividir esse espaço, até qual é o momento do meu trabalho, o momento da minha casa enquanto momento de descanso, a gente vai terminar realmente tendo outro tipo de agravante desgaste, esgotamento mental, porque isso está muito recente ainda, a gente ainda está se familiarizando, é tudo muito novo,
Mas, a longo prazo, como é que a gente enxerga isso? A gente vai ter vida própria, né? Ou a nossa vida é o trabalho, né? Como é que a gente faz essa divisão, né? Então, hoje a gente vê os aspectos positivos em termos ambientais, em termos de clima, emissão de carbono reduzido, como tem mostrado aí os artigos científicos, né? A redução, o trânsito, a questão da segurança, inclusive de deslocamento, mas eu não sei até que ponto isso, no médio e longo prazo, que tipo de efeito isso vai ter, assim, na vida, na formação, na questão mental mesmo das pessoas. Maria Alice, você está completamente antenada, assim, com que as preocupações também estamos vibrando juntas, porque eu estou muito preocupada essa questão da migração, porque a gente não está preparado para isso, né? Eu não estou, como o Paulo, Paulo viu os pontos positivos, eu vejo pontos positivos, como você está falando, mas a gente vai ter que estar atento que todo processo de mudança implica em reações emocionais. E essas reações emocionais precisam ser cuidadas, né? Por exemplo, você está na aula, você está lidando muito bem, né? O pequeno te chama, mas você poderia lidar muito mal, você poderia ficar muito irritada, né? Vai depender aí de vários aspectos, como eu falei, aspectos situacionais e aspectos individuais também, né? É isso. Cada caso é um caso, né? Juliana está falando aqui no chat da falta do presencial. Eu fico pensando, eu estou como chefe do meu departamento e eu tive encontro com os alunos da graduação, né? Os calouros. Gente, quem é que não era calouro e queria iniciar com a sua turma e conhecer pessoas novas e não sei o quê? Eles vão poder fazer isso como? Né? Que bases eles vão poder criar novas formas de interação nesse momento, que eles não vão ter contato um com o outro? É provisório? É provisório, né? A gente não vai ficar nessa situação para sempre. Mas é uma situação que gera para muita frustração, muito contrapé daquilo que estava se esperando atingir, né? Mas tem mesmo, tem que repensar alguns contextos, né? Eu mesma não é só o pequeno, professor, eu tenho 3, então já vou despachar um para a família lá em Recife, já liguei. Você está distribuindo criança, Maria Alice? Estou fazendo doação. Eu já liguei para a família, eu disse, gente, eu estou esgotada, sou eu e 3 meninos em casa, e eu disse, gente, me ajude, a família mora em Recife, né, então, aí sexta-feira agora já vou no fórum pegar autorização de viagem, vou mandar o de 14 anos agora, né, e o mais velho também já comprei passagem para ir embora, passar uns 4 meses fora, longe de mim, porque senão não consigo terminar o doutorado, vou ficar só com um pequenininho mesmo, de 4 anos, então essa situação, né, como é que a gente se adapta, a gente até acha que vai dar conta tudo, mas tem um limite, né, eu acho que tem esses aspectos da interação, da necessidade realmente de contato, e até a escola para as crianças, né, essa questão do aprendizado, você observa mesmo uma desmotivação, né, eu vejo os meninos, né, eu mando o menino para a escola, não é só por aprender, é para eu ter um tempo para mim, né, para poder descansar também, poder me dedicar a outras coisas, então isso aí é bem, bem complicado mesmo. É um grande desafio, né? Professora, eu queria, se pudesse fazer um adendo aqui, eu estou ouvindo esse relato, né, e eu vejo o pessoal, assim, de modo geral, bastante angustiado com essa nova situação. Eu já tenho um tempo aí, né, de caminhada, até profissional, e um dos meus relatos que eu gostaria de fazer é de que quando eu fiz, minha primeira graduação foi em enfermagem, e eu saí e já fiz residência em psiquiatria na época, não era nem saúde mental.
e nós atuávamos em hospital psiquiátrico. E foi no início das novas políticas de deshospitalização. E aí as pessoas falavam de soltar as pessoas que estavam dentro daquele hospital psiquiátrico para as ruas. E eu ficava bastante intrigada com aquilo, porque eu estava vivenciando aquela realidade intra-hospitalar. E, para mim, eu ficava desesperada, falava, meu Deus, como que essas pessoas vão sair para a rua, vão bater nos outros? Como que será isso, né? Enfim, quando eu terminei a residência, eu acabei indo participar de um projeto de hospital dia, e que mais tarde veio ser chamado de CAPS, né? Tem algumas diferenças, claro, mas o hospital dia foi o embrião e para os CAPS depois, bem depois. E aí hoje eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse resistido àquela época do hospital psiquiátrico, achar que as pessoas não deveriam ter oportunidade de sair daquele ambiente, como teria sido tudo diferente, né? Então hoje eu sou um pouco mais otimista, que eu acho que as mudanças, apesar de assustadoras, elas vêm para melhor. E para todos, porque vai chegar um momento, a gente vai vivenciar esse caos, mas vai chegar um momento de reorganização, né, de ajuste. Então, eu acredito que nós também não vamos ficar só no virtual, mas eu também não acredito que a gente volte a ter um estudo, a ter, enfim, os encontros totalmente presenciais. E até numa disciplina agora recente, em que nós tivemos, e teve até uma apresentação por YouTube, de um professor, muito boa apresentação, que falava sobre os trabalhos científicos, publicações, e aí no final eu perguntei para ele o que ele achava dessa situação após a pandemia, dessas informações, como seriam vinculadas. E ele disse que levou sobre um aspecto que ainda é o nosso modo de viver, né? Hoje é o nosso modus vivendi ainda, né? Assim, o que eu faço com as minhas informações, com as minhas pesquisas que eu produzo. Ele entendeu dessa forma, mas, na verdade, eu estava questionando, nesse novo formato de informações, de educação, como será que vão ser transmitidas isso, né? Eu não acredito que vai ser só por base de dados, mas vai ter algumas outras coisas, assim como, por exemplo, eu soube recente que não haverá mais shoppings, né? Na Europa já estão extinguindo os shopping centers, né? E eu fico pensando, meu Deus, que modo de vida é esse que está vindo, que a gente não conhece? Mas, ao mesmo tempo, o que me alivia é saber que sempre vai ter algo para melhor, né? Boa, Sinara, boa. A gente sempre pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? A gente tem que olhar ele meio cheio, porque senão a gente não vai conseguir construir nada em cima. Mas é muito assustador. Obrigada por seu exemplo. É muito legal. Essa dificuldade, a incerteza, ela deixa essa margem, né? Esse ruído, esse gosto ruim, né? De tomar a decisão e não saber ao certo, né? Onde que essa decisão vai nos levar, né? O que a gente da psicologia tem visto e tem sugerido é que você consiga focar naquilo que você tem mais controle, né? Por exemplo, o que a Ruana está sugerindo, né? Um de vocês falou, né? Que sai um pouco de casa ou faz uma atividade de lazer. Atividades e decisões que vocês têm minimamente uma margem de controle aí maior. Porque para as outras coisas a gente não vai poder apostar muito as nossas fichas, não. A gente vai ter que aguentar um pouco as consequências do que virá. Porque ainda é muito incerto, né? A Michelle está falando, né? A gente teve outros comentários também. De fato, a gente está tendo muito mais acesso à informação, né? E quais vão ser os impactos disso, né? Para a educação ambiental, ter acesso à informação não é suficiente, né? A gente não muda hábitos só com informação. A gente muda hábitos gerindo o contexto onde o hábito acontece, né? Você não muda, você não deixa de fazer coisas habituais que você está muito acostumado, simplesmente porque você sabe que aquilo não é real, ou não é saudável, ou não é adequado.
você muda quando você implementa mudanças para aquele hábito alterar. Mudança de hábito é um processo ativo de escolha do sujeito, e não é baseado apenas no grau de informação que esse sujeito tem. Esse momento eu vejo ele como muito propício para mudanças de hábito, né? Como um momento muito propício para promover mudanças, né? A Michelle está falando uma delas, que o Cláudio também falou da questão do trânsito, né? Juana falou da questão das atividades de lazer, né? Nós temos aí uma possibilidade de mudança. O que eu tenho que ir para o final da nossa aula, já são 4:01, eu queria dizer para vocês que a ideia de território, ela se encaixa muito bem aqui no que a gente está discutindo, porque o território não é algo fixo e determinado, ele é dinâmico. Se vocês pensarem na Europa, né, quem foi que falou do Sinara, né, falou da questão dos shoppings, né? Foi você, Sinara? Sim, foi uma informação que eu tive, é um novo formato de comércio, né, que virá, não é mais aquele presencial, em que custos altíssimos com manutenção dos prédios e tal, é nesse sentido. Oi? Tayana, eu vou ter que me ausentar agora, que eu tenho um grupo de estudo agora às 16 horas. Pronto. Eu peço desculpa e licença a todos, mas vou precisar sair, tá bem? Tá, Tayana, amanhã eu encerro na hora, viu? Desculpa. Não, sem problema, eu peço desculpas, na verdade, porque sempre tem essa margem, a gente começa um pouquinho depois. Você fica meio perdido. Não, mas eu peço desculpas, amanhã não tenho esse grupo de estudos, então vou cumprir o horário com todo mundo. Obrigada, tá bom, e até amanhã. Obrigada, até. Eu só queria dizer que essa ideia de território é uma ideia também que ela é provisória. Se a gente pensar na Europa, como Sinara citou, aquele espaço ali foi ocupado por diferentes povos, né? Aqui também, Sergipe é a terra do cacique Serigi. Então, já foi do cacique Serigi essa terra onde eu estou hoje, né? Já foi da Marinha, mas não é mais onde eu moro. Então, o território é uma noção, um processo dinâmico de acordo social, de acordo de uso pelos diferentes grupos, sempre nessa noção da gestão da privacidade, da gestão daquilo que lhe é mais importante, que é a sua própria noção de existência, né? Então, nossas aulas, no início eu mostrei para vocês, tá lá no calendário, deixa eu ver se eu pego o link do calendário para vocês. Vamos ver se abre aqui, tchururu. Deixa eu ver. Vejam se abre para vocês, eu copiei o link aqui. Não está funcionando. Mas lá tem o calendário, a gente vai ter aula amanhã de 2 às 4, quinta-feira de 2 às 4 e na sexta-feira de 9 às 11. E aí a gente encerra a nossa atividade juntos. Território real e imaginário. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, né, Sofia? O território imaginário. Eu vou começar a aula que vem falando sobre dilema dos comuns. Vou terminar de montar todas as atividades, mandar hoje para vocês, para os próximos dias. A gente vai revisar o que a gente falou sobre privacidade, territorialidade e atenhamento hoje. E vai falar sobre os temas ligação ao lugar, continuar falando sobre identidade. Aí eu vou conduzir um pouco para o aspecto da saúde mental e vou falar sobre a sustentabilidade, viu? É isso que nós temos para essa semana. Sim, eu posso inserir o aspecto das atitudes, valores, ética, né? Você gostaria, Thalita? Ela não está vendo. Alguém
Falou e foi embora. Professora, porque atitudes, valores, essas questões são muito importantes para a minha pesquisa. Então, se for possível, agradeço muito. Sim, é bem psicológico, né, Thalita? Isso mesmo. Atitudes, valores, moral e ética. Sim, eu posso acrescentar. Alguém quer que eu acrescente mais alguma coisa do que eu falei hoje? Comportamento proambiental. É questão de conexão ambiental, consciência, esses conceitos. Pode também, se for possível, algumas indicações de leitura, alguns de autores. Beleza. Estou pedindo Oi. demais, né? Tá, Thalita, a cota. Não. Professora, gente, eu queria conversar com você depois da aula bem rapidinho, pode ser? Pode. Quem quiser conversar, Tô pode nessa ficar fila aí aqui. também. Cláudio, a sua cota, Cláudio. Cláudia, já gastei minha cota todinha, então não vou ficar depois da aula. Eu ainda tô com minha cota aí, viu? Beleza, então, quem quiser conversar mais um pouquinho, falar sobre como foi hoje, fazer alguma demanda para eu inserir ainda no programa, é bem-vindo e ficar. E quem não, eu queria agradecer a presença de hoje e aguardo vocês amanhã, 2 horas, nesse mesmo bate-local, finalmente. Achamos o nosso lugar. Um abraço, viu? Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Então, até qualquer coisa, só acionar. Obrigada, Daiane. Boa tarde, todo mundo. Eu não faço intervalo, Juana, eu sou contra. Temos que pensar, né? Eu vou encerrar aqui a gravação, porque eu acho que quem for ver essa conversa não tem mais muito interesse. E aí a gente fala, tá?